Agora vamos falar de campeonato cearense. O Fortaleza venceu o Maracanã pelo placar de 1-0. O gol de Bareiro, o artilheiro, camisa 9, fez o único gol do jogo. Um jogo não muito empolgante, mas 3 pontos, Thiago Minhoca, que foram suficientes aí para o Fortaleza se garantir na próxima fase. Esse modelo, eu estava falando com o Léo ontem, esse modelo aí para a dupla do Clássico Rei ficar fora, tem que fazer muita força, né? Não precisa nem jogar muito bem. E hoje 1-0, duas vitórias, um empate, já foram o suficientes aí para uma rodada de antecedência o Fortaleza já carimbar a sua vaga na próxima fase. Tivemos evolução? Olá, bom dia, Fábio. Bom dia é ótimo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vale para qualquer horário aí, já que quem está vendo no gravado vale. Mas aqui, já que estamos no ao vivo, fica sendo boa noite. Eu acho que a palavra evolução, para esse início de temporada, onde você tem jogos, né, no intervalo muito curto, né? O Fortaleza tá assim, não só o Fortaleza como o Ceará, né? Eles não largaram na primeira rodada e agora é jogo meio de semana, final de semana. E como vai ser um período que vai ter um espaçamento muito bom no Campeonato Cearense, então não adianta ficar repetindo a mesma formação ou ver uma evolução de fato. Eu acho que as coisas vão ser analisadas mais individualmente e determinadas ideias, né? Que é como se encaixam certas coisas. Porque, Fábio, acho que o primeiro ponto que eu queria destacar, o bom, às vezes, quando começa só o campeonato estadual, essa ideia de começar o campeonato estadual, é que a gente pode entrar em determinados temas falando de maneira mais sóbria do que... E aí, claro, né? Por exemplo, se o Fortaleza tivesse tropeçado hoje, o Maracanã já entrava em campo já sabendo que ia disputar o quadrangular do rebaixamento, então se esperava que o Fortaleza fosse ganhar com tranquilidade e tudo mais, um placar muito... assim, sem nenhuma contestação e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, e eu quero pegar esse resultado, porque eu sei que tem torcedor que está dizendo assim: pô, cara, tô preocupado, 1-0 só, o time jogou meio uma certa preguiça. Tô dizendo assim, tem pessoas que vão falar isso, tá? E eu sei que vai ter torcedor que vai dizer assim, pô, não precisa ficar achando problema, não, né? Eu sei que vai aparecer também torcedor assim, não precisa, o time tá lá, 3 jogos, nenhum gol sofrido, ganhou bem o jogo passado, hoje poderia ter feito 2-0, 3-0, que não seria problema. Então eu sei que tem esses tipos de torcedores, o que reclama, o que não vê problema nenhum. E eu acho que esse primeiro começo, né, de temporada para uma equipe, como era o Fortaleza do ano passado, a expectativa alta que se tinha no ano passado e o que o time acabou entregando bem abaixo no ano passado, e é um processo de reestruturação. Eu acho que o momento das 4 linhas, nesse momento, é observar peças, é ver os jogadores que precisam ser avaliados, é os jogadores que precisam demonstrar para o novo treinador quem começa a ganhar a disputa de quem. Porque, inicialmente, como você bem destacou, Fábio, e conversou ontem com o Léo, o Campeonato Cearense nessa primeira fase Ceará e Fortaleza vão garantir as suas classificações, resta saber como vai ser o desempenho, como vai ser o trabalho inicial de cada treinador, como vai ser o trabalho dos atletas que chegam, dos jovens atletas da base que estão tendo oportunidades. É isso que serve essa primeira fase, porque garantir a classificação, tanto que eles estão garantindo aí a A classificação. posição nem importa, né? Primeiro, segundo, Isso, terceiro, não exato, faz exato. nem... É claro que tem um contexto que é, tipo, quando chega na segunda fase, você vai ter, se você terminar em primeiro, que é a tendência, né, tanto para Ceará e Fortaleza, é você ter 2 mandos de campo, porque só vão ser 3 jogos, né, na segunda fase, é só jogo único. E você vai enfrentar equipes do outro grupo, sendo que um deles já é o Clássico Rei. Então é muito importante para que você consiga não ter que, por exemplo, no caso do Fortaleza, ter que viajar para Iguatu para jogar num gramado que todo mundo sabe que é complicado. Então, por mais que tecnicamente você é melhor do que o Iguatu, você sabe a dificuldade e fora também o contexto do ambiente, né? A cidade de Iguatu, que é uma torcida bastante... joga junto com a equipe. Então, esse fator, muitas vezes, é importante você, tecnicamente, apresentar aquilo que se tem. Agora, eu acho que o ponto principal não podemos, na minha avaliação, tá? Eu acho que não podemos fazer das análises nem críticas exageradas e nem elogios exagerados. Eu vi ontem mesmo, né, torcedores do Ceará criticando já bastante. Ah, com esse time não dá. Mesmo comentário que a gente viu no primeiro jogo do Fortaleza, no 0-0 diante do Ferroviário, quando jogou com um jogador a mais. E vi elogios também efusivos depois do 4-0. Ah, o Fortaleza, pronto, aí encontrou o time e tal. Então, não é momento nem para empolgação, na minha avaliação. E aí, claro,
O torcedor faz o que ele quiser, tá? Quiser se empolgar, quiser meter a coisa à vontade. Eu só acho que esse momento é um momento para se analisar o processo. Como vai ser dado isso? Obviamente, preservando minutagem de atleta, dando condição, dando sequência a alguns jogadores, percebendo algumas coisas que funcionam, para aí as coisas ir se desenrolando. Por isso que eu estava citando lá nos 2 primeiros jogos, no empate do Ferroviário e na goleada que aconteceu diante da equipe do meu Deus do céu, enfim, na goleada que o Fortaleza fez no meio de semana, né? Do Quixadá, esse é o momento, talvez, mais importante o que acontece fora de campo do que dentro de campo. Quem são os atletas que vão ficar? O Fortaleza precisa logo liberar, e a gente teve, nos últimos dias, muitas negociações avançadas, né? Jogadores sendo emprestados, jogadores sendo vendidos. Então, esse é o processo mais importante, esse é o mês mais importante de Fortaleza para aliviar essa folha. E para isso, obviamente, vai ter nomes que o torcedor não quer que saia. Então, essa questão agora do João Ricardo, que quando terminar aí a volta dele, né, da lesão, possivelmente negociando com o Corinthians. Então, é o que o Fortaleza precisa fazer. Precisa tirar esse peso para aí começar a mapear e montar, de fato, essa equipe. Isso já era para estar... Todo mundo sabe que o andamento já era para ter ido mais à frente. Mas devido àquelas questões que a gente já citou aqui também, Marcelo Paes largou a situação no meio do processo e aí demorou-se até para que o novo CEO, Pedro Martins, conseguisse ver como é que estava a situação, como é que vai resolver essa situação, e era uma bomba muito grande. Aliás, é uma bomba muito grande que o Fortaleza ainda tem para resolver até o fim de janeiro. Então tem muita coisa ainda a se resolver até isso. Então, nesse início de temporada, Fábio, eu não sou daqueles que, tipo assim, então não pode elogiar o atleta? Claro que pode. Mas também pode se criticar, tá? Pode tanto se elogiar quanto criticar no começo dessas partidas. Não vamos fazer desses jogos dizendo que não é nada, mas também não dizendo que é tudo. Mas fazendo as críticas devidas e também os elogios devidos. Nesse momento, pelo nível que é o futebol cearense dessa primeira fase, até mesmo porque, Fábio, Ceará e Fortaleza, na Fares Lopes do ano passado, que davam uma vaga na Copa do Brasil, Ceará e Fortaleza já estavam garantidos, eles com seus times sub-20 terminaram em primeiro do seu grupo. Então, o que mostra, na verdade, a qualidade dessas equipes perante essas outras, que têm mais dificuldade. Então, nesse sentido, o trabalho inicial do que a gente observa é como está, e aí pegando exatamente a sua pergunta, houve uma evolução, e aí a gente pode falar, alguns atletas sim, outros não. O jogo hoje, talvez por conta da goleada que aconteceu no meio de semana, fez o Fortaleza não jogar de maneira tão atenta, não fazer uma marcação alta tão perfeita, uma concentração maior para aproveitar oportunidades. Fortaleza poderia, mesmo sem essa força toda, fazer um placar de 3-0. O Maracanã teve dificuldades, mas esses problemas que aconteceram ao longo do jogo, essa falta de atenção, custou, por exemplo, o Maracanã chegando algumas vezes com perigo no começo do jogo, em um determinado momento uma escapada, um vacilo, uma falta de concentração. E essas coisas, o primeiro ponto, e claro que a gente vai ponderar, elas têm que ser trabalhadas para que, e aí para mim é o ponto principal, o que é que tem de mais importante nesse começo de temporada? Na minha avaliação é a Copa do Brasil. Copa do Brasil é a única coisa, e aí claro, né, estamos falando aqui do Fortaleza, que o Fortaleza não pode pecar nesse início. Copa do Brasil é dinheiro, é muito significativo, você já larga numa segunda fase, você não sabe o adversário que vai enfrentar, se você não sabe vai ter uma viagem longa, você não sabe qual vai ser o tipo de gramado que você vai jogar, você não sabe qual vai ser a condição, e você não tem nenhuma vantagem. Diferentemente de outros anos, até 2024 era assim, onde você jogava fora de casa com um empate a seu favor, nesse contexto agora você sabe que precisa vencer o jogo, porque se você não vencer, se for um empate, na disputa de pênaltis. E disputa de pênaltis, eu acho que é um risco muito grande você colocar o jogo para essa situação, seja em casa ou seja fora. Então, o que o Fortaleza precisa é olhar situações essas, que o time que está sendo montado para jogar um jogo importantíssimo, que vale muito, que é a Copa do Brasil, para isso valer. Claro que vai ter o Clássico Rei, daqui a pouco eu trago até mais informações já de uma possível data que já está marcada para esse Clássico Rei da segunda fase, mas tudo o que nesse início a gente precisa observar, pelo menos eu considero assim, e aí estou falando dentro de campo, tirando toda aquela parte de extracampo que eu já mencionei, é olhar a evolução dos atletas, é ver como o time base enfrenta nisso. Porque tem um ponto que é muito importante aí, falando especificamente do que o Fortaleza tem, Fábio. Perceba, hoje, se o Fortaleza quiser jogar com 2 jogadores abertos velocistas, ele não tem. O Fortaleza não tem 2 pontas, ele tem o Moisés.
porque o Marinho fechou o contrato, o Pikachu também, que nem era um velocista, né? Mas era um jogador que jogava pelo aberto, o Herrera está sendo vendido, o Alanzinho, que era para jogar, está sendo emprestado. Então você não tem muita peça para isso. Tanto que eu vi no trabalho do jogo do meio de semana, como nesse jogo, a ideia do Carpini foi interessante. Ter um time com melhor construção de jogo. Isso, talvez, até o final da temporada, é ainda muito cedo para saber se essa vai ser a base. Acho difícil que isso vai acontecer. Acho até que Fortaleza precisa ter jogadores dessa outra característica, porque não sabemos como vai ser o ano do Fortaleza. Nem sabemos se o Carpini vai terminar até o final da temporada, e aí, claro, a gente sabe que o futebol tem dessas situações. E para isso você tem que ter opções variadas. E o Fortaleza ainda está nesse processo, no processo de montagem de elenco do time de 2026, tirando peças e tentando trazer novas peças para fazer essa montagem e, obviamente, a cada jogo percebendo. Será que o Ronald já merece ser titular? Será que Pierre jogando juntamente com mais 2 volantes é a melhor característica? Será que jogar com o Crispim como lateral esquerdo vai dar conta? O campeonato cearense, nesse momento, ele se torna meio turvo. E ele não pode se tornar balizador significativo, mas também não pode ser totalmente descartado. Está enfrentando apenas o Maracanã, está enfrentando apenas o Quixadá, está enfrentando apenas, né, o Ferroviário da vida, então isso não quer dizer nada. Ou dizer assim, não, tá vendo? É esse o time. Então temos que ter o cuidado nesse momento, Fábio, de não tirarmos conclusões precipitadas de determinados modelos de jogo, de determinadas peças específicas, porque ao longo, né, da temporada e nesse começo com o Campeonato Cearense, ele requer cautela. O Fortaleza tem obrigações importantíssimas, né, quando fechar ali no final da reta do Cearense, que é basicamente chegar na final do Campeonato Cearense, disputar mais uma final e tentar voltar a ser campeão, né? Já são 2 anos sem ganhar, e obviamente chegar numa fase mais adiantada da Copa do Brasil, que no caso seria a 5ª fase, né? Quando o Fortaleza teria a melhor condição, mas tudo vai depender do chaveamento do sorteio que ainda vai ser realizado. Então, esse para mim é a principal avaliação que o Fortaleza tem que ter, uma evolução de fato das peças. Para aí você começar, que eu acho que é uma parte que o Carpini já começa a estabelecer com o que ele tem, tá? Com o que ele tem. Com o time que está dentro de campo, Fábio. Porque se a gente for pensar assim, esse é o Fortaleza ideal, eu ainda não acho. Eu não posso ter essa convicção. Ele muda pouco, né, meu? Assim, até para Isso. início de temporada, ele vem mantendo um time base ali, mesmo quarta e domingo, enfim. Se eu não me É o engano, são Vojvoda 3... ao contrário, né? O Vojvoda Mas aí mudava. eu acho que tem um contexto que é de... Vamos lá, ele poderia fazer mudanças. Mas perceba, o que é que o Carpini precisa nesse momento? Pô, precisa encontrar pelo menos um mínimo, um padrão, pô. Porque, vamos lá, o primeiro jogo dele contra o Ferroviário. Segundo tempo, com um jogador a mais, o time não vence. Se ele chega para o jogo do Quixadá e ganha de 1-0, como ele ganhou hoje do Maracanã, sem ganhar bem, se ele ganha hoje do Maracanã, como ganhou de 1-0, com o time disperso algumas vezes, começa a gerar uma contestação. E aí começa a dizer assim, qual é o time? Quem é o lateral direito? Quem é o volante? Quem é o titular? A gente já tem uma noção mais ou menos dessas peças, mas a gente também não sabe se todas essas peças vão ficar, né? Tem propostas na mesa para alguns jogadores que estão. Então tem a questão do Pochettino. O Pochettino pode receber uma proposta e pode sair. Muda totalmente os planos, né? O Pochettino, se eu não me engano, ele foi titular nos 3 jogos, né? Com o Carpini. Então, se o Pochettino sair, e aí como é que fica? Quem é a nova peça? Quem vai ser esse jogador? Vai ser o Prior? Entendeu? Vai precisar de trazer mais um jogador? Então, essas questões que o Fortaleza tem nesse momento, por isso que eu frisei isso lá do primeiro jogo do Ferroviário. Esqueça o 0-0. Eu sei que as coisas caminham de maneira uma ao lado da outra. Tem o que acontece dentro de campo, tem o que acontece no departamento de futebol, tem o que acontece politicamente no Fortaleza, são coisas dependentes. Mas nesse exato momento, o que o Fortaleza precisa resolver é politicamente o seu cenário interno. As coisas precisam estar alinhadas, porque solavancos vão acontecer ao longo da temporada e essas decisões precisam ser tomadas da melhor maneira. Não dá para o Fortaleza ir atropelando, como foi na temporada 2025. Quando foi fazendo algumas contratações já estranhas no começo da temporada, trazendo um Diogo Barbosa, trazendo um Davi Luiz, começando a gerar uma certa nebulosidade, o torcedor até se empolgou em determinado momento por conta muito mais do status de alguns atletas. E aí, quando as coisas não começaram bem, Fábio, no começo do ano passado, começou tipo assim, pô, é o elenco que não tá querendo jogar pelo Vojvoda. Pô, é o Vojvoda já que não tá conseguindo mais controlar o ambiente. Aí começou uma bola de neve de problemas que o Fortaleza não foi sabendo lidar. Que, no caso, o departamento de futebol, né, teve ali a cisão, né, do Alex Santiago,
do Bruno, e aí ficou o Marcelo Paes sozinho, e aí o efeito bola de neve foi só aumentando. Aí o Fortaleza não foi tomando boas decisões, foi trazendo um treinador que não fazia sentido, que foi o caso de Renato Paiva, foi fazendo aquisições no mercado exageradamente, precisava fazer muitas aquisições? Precisava, mas não da maneira como o Fortaleza fez, né? Como até chegar a citar aqui, uma que eu não concordei, foi a do Guzman, por exemplo. Para que trazer o Guzman? Já tem muito meia, entendeu? Eu sei que tem gente que o torcedor não gosta muito, mas poderia se preservar um pouco mais. E aí, tanto que a gente viu no final do ano passado, para a virada desse ano, a quantidade de problemas que o Fortaleza tem que resolver, né? Tentando emprestar atleta, tipo, os ativos que você teoricamente ganharia um dinheiro, você já não consegue mais. Então, essas situações tem que, primeiramente, o Fortaleza decidir internamente como vai ser isso. Essa questão da nova composição dos membros da SAF, o presidente da SAF, né? Que agora, curiosamente, fazendo até uma piada aqui, né? Saindo da paz para o caos, né? Que é o Bruno Caos agora, né? Sai do Marcelo Paes para o Bruno Caos. Essa situação, e obviamente estou falando aqui, obviamente, do perfil de cada um, né? Estou falando especificamente por conta desse caos que o Fortaleza atravessa nos bastidores e por essa situação que precisa ter uma coisa muito bem estabelecida, porque todo problema que surgir na frente, o Fortaleza vai ter que saber lidar. E aí, no caso, isso compete ao Pedro Martins, que está chegando agora, compete a essas pessoas que hoje fazem o Fortaleza para colocar o Fortaleza para entregar o mínimo, que é brigar por esse acesso, brigar pelo acesso de volta à Série A. Acho que o Fortaleza tem as melhores condições técnicas e orçamentárias para já fazer o bate-volta. Só que para isso você precisa estar organizado. Porque um clube com esse peso, Fábio, e a gente viu, né, a gente sempre cita aqui, o Atlético Paranaense do ano passado, toda uma expectativa de um clube, eu vou até trazer uma fala do nosso colega, o Malaguti, né, que tinha colocado no jogo passado, ele colocou a escalação do Fortaleza, né, antes de começar o jogo, tipo assim, essa equipe não perde o acesso, é campeã com o pé nas costas na Série B. Se eu fosse falar friamente, eu falaria a mesma coisa que o Malaguti falou. Só que o Atlético também seria, né? Pois é, só que a gente está falando de futebol. Né? A gente está falando de futebol. A gente não sabe que, no caso. A gente não sabe quem o Fortaleza vai pegar na estreia da Série B. Se vai jogar em casa ou vai jogar fora. E qual vai ser o contexto do jogo, e qual vai ser o resultado, e qual vai ser o nível de preocupação ou não ao longo da Série B. Porque o Atlético Paranaense, como você estava citando, passou meio campeonato onde, tipo, não vai dar. Não vai dar. Essa equipe, talvez, muita gente imaginou errado. Então, o Fortaleza não pode viver de uma garantia da qual, nesse momento, ele está vivendo um momento turbulento, tentando tranquilizar essa situação. E para isso, na minha avaliação, e aí para encerrar esse primeiro comentário, parte muito de um departamento de futebol que precisa trabalhar muito bem para escolher essas peças, para que o treinador consiga fazer um trabalho que a gente consiga também avaliar, né, de uma melhor maneira, porque aí também é um outro caso à parte. Tem vários clubes, a gente já viu isso em muitos clubes, né, onde o negócio está se acabando fora de campo, é problema, é dívida e tudo mais, e aí dentro de campo o treinador está conseguindo manter. É só olhar o caso do Corinthians, né, que conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, fez ali um bom Brasileirão, né, um Brasileirão tranquilo com o Dorival, e o Dorival conseguiu fechar o elenco. Se fosse um treinador, talvez sem tanta habilidade, talvez os problemas extra-campo afetassem, obviamente, dentro do grupo. Então, esses são os processos que o Fortaleza vai ter que fazer nesses primeiros meses de 2026. Tem que tranquilizar, tem que começar a estabelecer os caminhos para, obviamente, dentro de campo, a gente começar a fazer as análises pertinentes do trabalho do treinador, do trabalho dos atletas, e aí, claro, a gente entrar, como a gente vai entrar daqui a pouco, né, profundamente, em cima desse confronto aí mais um que o Fortaleza teve em 2026. Sobre o jogo, Thiago Minhoca, antes só mandar um abraço aqui pro Augusto Guilherme, se tornou membro aqui do canal, valeu Augusto, e também Gabriel Holanda, que tá por aqui. Ele fala, receba um sincero abraço da torcida leal, meu tricolor de aço, Leão. Enfim, o Gabriel Holanda deve estar comemorando aí essa vitória. Mas sobre o jogo, Thiago Minhoca, a gente teve um Fortaleza que mudou muito pouco, né, de uma partida para outra. Pelas minhas contas, que começou o último jogo e não começou esse, só o Mancuso, né? E aí entrou o Acho que foram dois. Acho que foram dois. Mais alguém? Teve... Acho que o Moisés não foi titular, não foi não? Não, Moisés não foi titular. Moisés também foi titular nesse jogo. Faz duas novidades. Pois é, se você olha... o Rodrigo, né? Só Rodrigo e Mancuso, e aí Moisés e Rosseto. Isso, exato. Foi os que entraram, né? Assim, dá para entender, se eu não me engano, que atuaram todos os minutos com o Carpini foi o goleiro Breno,
o volante Pierre, e eu não sei se o Pierre atuou todos os minutos, estou com a impressão, não sei se ele saiu ali no primeiro jogo, hoje ele saiu, não estou lembrado. Eu sei que, se eu não me engano, teve um comentário até do Alexandre Mota na Verdes Mares, né, aqui na Globo, na filial da Globo aqui de Fortaleza, falando exatamente sobre isso, né, falando que 3 atletas tinham jogado todos os minutos com o Carpini. Então, claro, no jogo que vai ser do meio de semana, que vai ser para o Fortaleza só garantir a primeira colocação, dá para pensar numa outra composição de meio de campo. Dá, por exemplo, o Ronald jogar como titular. Então, esse é o trabalho. Talvez ele manter essa estrutura e olhar, porque assim, o Fortaleza, nesse momento, Fábio, não tem tantas peças. Perceba, lá no primeiro jogo, contra o Ferroviário, o Diogo Barbosa foi titular, terminou até como capitão, mas eu acho que muito mais ali um descuido, né? Porque, obviamente, para uma torcida que muito irritada com o Diogo Barbosa, era algo que podia ser evitado, né? Não tinha necessidade de dar a tarja de capitão para o Diogo, já que é um jogador que a torcida não gosta. E o Everson, 2 laterais esquerdos, que, pelo que a gente viu nos últimos dias, não vão ficar para essa temporada, né? O Carpini já mencionou ali para o departamento de futebol que não pretende ficar, que já falou até mesmo com o empresário do Diogo, que ele procura o clube. E aí, inicialmente, o Fortaleza tem 2 laterais. Teve alguma coisa além do campo, meu? Porque é estranho, né? Cara, o cara um jogo só e já mandar embora assim. eu não sei se olharam, né, o termômetro da torcida no primeiro jogo, ou mesmo a análise, né? Eu mesmo fui um dos que eu critiquei, e eu tinha falado aqui no primeiro jogo, com o Celso, você não estava aqui, que eu falei, para mim, eu acho injustificável o Diogo Barbosa estar no Fortaleza. Para mim já era injustificável ele ter vindo para Fortaleza, ter continuado depois daquela pausa do ano passado, e ele continuou, e ainda jogando como titular, e começar essa temporada, assim, é um absurdo completo. Se o Davidson, tudo bem, o Davidson, um salário bem mais elevado, tá saindo, assim, sabe? E o Davidson, para mim, é um jogador que eu confio muito mais do que o Diogo Barbosa, porque mesmo com todas as firiolas, é um jogador que ainda pode te ajudar, mas não tem como pagar o Davidson. O Diogo Barbosa, eu não acho que é um salário barato, até pela carreira do Diogo Barbosa, e é um jogador fraquíssimo, velho, fraquíssimo. Então não tem por que você comprar uma briga para ter o Diogo Barbosa. E aí eu não sei se o Carpini, conversando com o departamento de futebol, conversando com algumas pessoas do Fortaleza, ou se ele próprio percebeu, não vai dar. Não vai dar, a torcida já não vai comprar ideia, qualquer coisa que o Diogo for tentar vai dar problema, ele tem que ter um nível de atuação muito alto, e pode ser que ele tenha observado nos treinos, observou alguma coisa ali, e deve ter dado um jogo ali para ter uma observação, porque não fiquei sabendo nada especificamente de desentendimento. Pelo que se consta, eu vi alguns relatos dizendo que o Diogo também ficou um pouco surpreendido com isso. Não, eu acho. Ele tinha falado que ia contar comigo, não conto mais. Mas, sinceramente, assim, e com todo respeito à carreira do Diogo Barbosa, né? Eu acho que o Fortaleza não precisa ficar dando mais chance para o Diogo Barbosa. Assim, teve uma temporada inteira e ele jogou muito na temporada passada, tá? Por conta de várias lesões ali, o Everson não jogando bem, o Felipe Jonathan que foi emprestado, o Pacheco que teve muitas lesões. Então, assim, ele teve muitas oportunidades, assim, sabe? Um jogador que tem, e aí respeitando o currículo do Diogo Barbosa, vitorioso como mas, sinceramente, assim, é um jogador que há muito tempo não joga bem, antes mesmo de chegar no Fortaleza, mesmo tendo sido importantes pontualmente ali no Fluminense, em algumas outras ocasiões. Então, para esse momento, Fábio, o Fortaleza não tem tantas peças. Perceba, para lateral mesmo, lateral, o Fortaleza tem 2 laterais direitos, o Mailton e o Mancuso. Tanto que o Mancuso jogou lateral esquerdo, e hoje ele fez uma adaptação da qual já tinha acontecido na época de Vojvoda, com o Crispim jogando de lateral esquerdo. Então, assim, no próximo jogo, no jogo do meio de semana, o Crispim vai de novo para mais um jogo, mais uma partida, o Crispim vai jogar de lateral esquerdo, volta o Mancuso, sabe? Então, são os pequenos limites, e aí você precisa administrar a minutagem de no banco só tinham 9 jogadores, né? Não tinham nem os 12 normais. Então, perceba, todos esses cuidados, o Carpini vai ter que ter, sabe assim, porque no começo, uma lesão que aconteça, sabe? Como eu estava dizendo, o Fortaleza só tem uma opção de velocista, o Fortaleza só tem o Barreiro de centroavante, o outro é o Kaique, que é um jogador que não tem. O garoto, né, que entrou de novo, o Lucas Emanuel, eu até agora não consegui enxergar nele um futebol assim com uma desenvoltura, com uma técnica tão apurada para jogar na equipe profissional. É um jogador que é muito voluntarioso, tem eu vou até analisar ele depois especificamente no campinho, mas o Fortaleza tem que ter algo já pronto mesmo, sabe? E, claro, o estadual é para isso, é para analisar, se o Lucas Emanuel entra dentro de campo e ele tem dificuldade para dominar uma bola, para desenvolver um jogo, ter um pouco mais de paciência para dar um passe, não é uma jogada específica onde ele pega uma bola e ele já bate no gol, que isso vai ser gabarito. Porque eu lembro do ano passado, quando o Prior, por exemplo,
veio lá do time do Sub-20 e foi ingressado aos profissionais, já tinha uma dinâmica de jogo do Prior que já era mais interessante. Então, eu acho que tem que olhar muito essas pequenas minúcias para saber o quanto vale insistir no garoto mais jovem, o quanto vale para insistir no jogador mais experiente e o quanto vale você observar como não desperdiçar atletas importantes para o que virá logo à frente. Um Clássico Rei que virá logo à frente, na segunda fase do Cearense, uma Copa do Brasil, como a gente estava citando, e, obviamente, quando terminar essa primeira parte da temporada, que fecha ali com o Campeonato Estadual, o Fortaleza, obviamente, ter as melhores condições para iniciar a Série B. Então, esse início, Fábio, eu diria que ele é determinante para o Fortaleza também saber administrar determinadas peças do elenco. Não adianta o Fortaleza ficar ali, que é o que você estava mencionando. Pô, será que a Carpini vai repetir sempre a mesma formação? Vai ficar sempre mudando, mantendo 9 e trocando 2? Isso pode gerar um problema. Mas também o Carpini não pode também ficar improvisando demais, como ele fez no primeiro jogo, e teve muita crítica. E críticas essas que foram justas, que deu para ver claramente que o Rodrigo, que jogou naquele jogo, não fazia sentido jogar de zagueiro. Se tem um Cristóvão da base que está sendo incorporado ao time profissional, se esse garoto não joga ou ele não tem condição, esse garoto não é para estar no elenco principal do Fortaleza em 2026. Se o Rodrigo vai ter prioridade em relação ao Cristóvão, que é da base, que é zagueiro de fato, não faz sentido o Cristóvão estar no elenco do Fortaleza. Que empreste o garoto para um outro clube para ter mais minutagem. Entendeu? Então, e só para deixar claro, não, eu acho um absurdo ter que colocar o Rodrigo como zagueiro. Para mim, se você tem um garoto da base para jogar, se esse jogador ele faz parte do elenco profissional do Fortaleza, ele tem que atuar na posição dele, tá? Na posição dele. Se o garoto não for bom, aí beleza. Mas no Vitória, eu lembro que a galera reclamava que o Carpini, a base com ele, não ganhava muito espaço, não. Não sei se é uma característica dele ou se era o caso específico do Vitória, que ele não via jogadores ali interessantes. E aí, Fábio, eu acho que vai depender muito dessa conversa com o departamento de futebol. Como é o trabalho, como é que vai ser a conversa dele juntamente com o Pedro Martins? Que o Pedro vai dizer o seguinte: Carpini, talvez seja necessário a gente trazer, não trazer mais um jogador dessa característica, sei lá, um meia, um atacante, tá? Vamos utilizar Kaique, vamos utilizar o Lucas Emanuel. E aí o Carpini olha, cara, eu não vou conseguir jogar com, pegando exemplo, o Cristóvão, para mim, não é um jogador que acho que vai conseguir dar conta. Avaliação do treinador, entendeu? E aí pode ser que o departamento de futebol do Fortaleza... Mas assim, esse não é o momento para utilizar contra o Maracanã, contra o Quixadá? Não é um bom momento para avaliar? É isso. Só que aí começa a outros jogadores ter possibilidade. Por exemplo, hoje ele colocou o Gasal para jogar. Já que estava sem reserva para a lateral esquerda, né? O Crispim tinha sido substituído no jogo passado de novo. Ele fez a mesma coisa do jogo passado nesse. Ele tira o lateral esquerdo, no caso era o Crispim, para colocar mais um zagueiro. E aí o Cardona foi jogar aberto pelo lado esquerdo. Mas era um componente de jogo onde o Fortaleza já vencia a partida, tanto no jogo do meio de semana como nesse. Então o Fortaleza vai precisar ir atrás do mercado de mais um lateral esquerdo, pelo menos um. Tanto que já tem aí sondagens, né? Acho que é o Luan Cândido, né? Que estava no Sport na temporada passada. É um jogador que eu tenho algumas contestações, não tecnicamente ele como jogador, mas dizem que o fora de campo dele às vezes não é tão bom, né? Tem problemas ali, enfim, alguns relatos que eu não posso garantir, mas mesmo ali ele tinha perdido um certo espaço no Bragantino por conta disso, mas eu lembro que tecnicamente falando, é um lateral esquerdo muito bom. Mas de toda forma, a gente vai ver aí nos próximos dias, o Fortaleza precisa começar, que era o ponto principal que eu falei lá do primeiro jogo do Ferroviário, e volto a ressaltar, vou ressaltar isso até o final dessa segunda fase do Campeonato Cearense. O Fortaleza precisa estabelecer o time de 2026. Qual a ideia de time de 2026? Não dá para o Carpini ficar fazendo algumas improvisações, até assim, no contexto de início de campeonato e no Campeonato Cearense, ok. Mas você não vai jogar um jogo de Copa do Brasil, um jogo importante, improvisando o Rodrigo na zaga, sabe? A não ser que seja um contexto de jogo, reta final, você precisa de um gol e você faz uma substituição como essa. Mas não dá para iniciar um jogo como esse. Na minha avaliação, não dá para o Fortaleza pensar o Diogo Barbosa sendo um jogador para a temporada nesse começo. Então, assim, todas as coisas que o Fortaleza precisa resolver nesse começo, elas precisam ser encaminhadas para aí sim, obviamente, essa análise, né, juntamente do trabalho do Carpini e dos atletas, seja de maneira até mais justa, né, ou mais bem cabível para o que o Fortaleza precisa ser analisado nesse início. Bom, sobre o jogo, Thiago Mel, tem muito o que dizer. O Fortaleza faz 1-0 ainda no primeiro tempo e aí
só uma questão do desgaste, né? Jogadores com partidas seguidas, ficou um jogo ali meio preguiçoso, até teve chance de fazer mais gols, mas não fez. Sua análise aí sobre os 90 minutos. Pois o jogo em si, vamos lá, eu quero falar muito mais do jogo numa ideia de projeção do que virá pela frente, daquilo que o Fortaleza começou a estabelecer como ideia de time daqui para frente, do que propriamente o jogo em si. E aí só para explicar brevemente assim do que eu achei do jogo. Como eu estava dizendo lá nos meus primeiros comentários, Fábio, eu senti que o Fortaleza não estava tão... Como é que eu usar essa palavra? Tava tão pilhado, não é empilhada a palavra. Tava aquele time, sabe, mordedor, aquele time que com fome de jogo. Ele tava ali, ele percebeu que o jogo estava propício, teve uma boa possibilidade ali logo no começo, o Moisés fez uma boa jogada, o Barreiro tentou dominar, talvez se ele tivesse tocado de primeira já tivesse aberto o placar, né? Então, assim, o Maracanã teve ali uma escapada um pouco mais perigosa, uma sobra de bola, de uma jogada, acho que foi de bola parada, em que o Breno defendeu. Então, o jogo começou meio com a carinha de uma certa preguiça, mas toda vez que você olhava o Maracanã tendo uma dificuldade de fazer uma troca de passe, fazer uma bola mais longa, o Fortaleza recuperava essa bola rapidamente, eu falei, é só o Fortaleza ter calma, ter foco, encontrar uma jogada. Só que eu já percebia nos primeiros minutos uma certa desatenção. Por exemplo, vou pegar o caso do Mailton, né, que está sendo muito bem elogiado. Eu mesmo elogiei muito o Mailton, que escolhi ele o melhor jogador no jogo passado. O Mailton, por exemplo, teve jogadas que ele recebia e tentava finalizar uma bola. Teve um no primeiro tempo que ele foi bater de perna esquerda, sabe? Quando tinham vários jogadores na área podendo fazer o cruzamento. No outro, no segundo tempo, ele recebe uma bola, o Pochettino livre do lado direito, ele tenta chutar uma bola, a bola é isolada, o Carpini foi lá, cobrou ele, o próprio Pochettino. Então, algumas jogadas que não funcionaram na partida de hoje era por mero capricho, que o Fortaleza não fazia o simples. Porque o começo de temporada é isso, você já é a equipe mais técnica. Essas equipes que têm mais limitações, elas em algum momento elas vão se atrapalhar. E a jogada do gol, se você for olhar, é uma jogada que sai uma jogada trabalhada, chega no Rossetto, o Rossetto dá um passe na profundidade, quando o Barreiro tenta fazer ali o carrinho para fazer o gol, o zagueiro do Maracanã tenta cortar a bola, bate no Barreiro, 1-0 para o Fortaleza. Então perceba, não foi uma jogada totalmente trabalhada a ponto de ser uma jogada de uma assistência para um jogador do Fortaleza fazer o gol. Foi uma jogada onde teve um bom passe do Rossetto, mas que o zagueiro do Maracanã, ao cortar, a bola bateu no Barreiro e foi gol. E aí, ao longo do primeiro tempo, poderia ter acontecido possibilidades dessas. Só que o Fortaleza estava jogando, não, em algum momento, aí começou a ter bolas paradas. Primeiro o Mailton bateu uma falta muito boa, que ela bateu pelo lado de fora da rede, tanto que parte da torcida que estava mais do lado aqui das cabines chegou a gritar gol, mas acabou não sendo. Uma outra que foi com o Crispim também, uma bola que acabou indo para fora ali, também deu uma sensação que ela ia em direção ao gol. Aí teve um outro que foi o Pochettino, que aí já bateu muito mal, bateu muito acima da bola. Então foi um primeiro tempo de 1-0 que poderia ter sido um 2-0, sabe? E claro, teve momentos que o Maracanã deu alguns sustos? Teve, por uma certa desatenção dos jogadores, sabe? O Rossetto perdeu muitas bolas ali no meio de campo, meio desligado. Então a composição de meio de campo com Rossetto, Sacha e Pierre não funcionou tão bem como foi, por exemplo, no jogo anterior. Curiosamente, sem o Rodrigo ter jogado tão bem assim. Então eu acho que essa ideia do meio de campo, por exemplo, começa a sinalizar, tipo, e quando tiver o Ronald, será que não dá mais certo jogar Ronald juntamente com Sacha e Pierre? Ou jogar Ronald com Pierre, tendo um meia como o Pochettino? Ou o Prior, né? Então, essas composições ficam nesse momento, Fábio, e na hora que o Ronald ganhar essa titularidade, e na hora que tiver um outro ponta caindo pelo lado direito, e na hora que o Moisés voltar a desencantar, porque o Moisés é um jogador que a torcida percebe que é um jogador de qualidade, mas que está vivendo um momento péssimo, então ele de novo cometeu algumas falhas, algumas tomadas de decisões do Moisés ainda irritou muito o torcedor, que poderiam ser mais facilitados, que era aquela coisa que eu estava citando. Às vezes fazer o mais simples é o mais fácil. Então o Fortaleza teve chance para isso, não à toa, na minha avaliação, o goleiro do Maracanã foi o grande responsável do resultado não ter sido maior, né? O Pochettino teve uma chance que ele poderia ter saltado, decidiu driblar, chutou em cima ali do goleiro do Maracanã. Então, teve condições para isso. Só que ficou nesse 1-0, aí o jogo foi ficando um pouco mais modorrento. No segundo tempo, acho que até as ideias que o próprio Carpini trouxe foi interessante, né? Eu acho que essa ideia de trazer tanto o Ronald juntamente com o Prior
deu uma qualidade de jogo, teve algumas possibilidades, sim, do Fortaleza ampliar, teve algumas chances ali que passou muito próxima, sabe? Um detalhe a mais, uma bola que ficou picotando na área, uma jogada mais rápida ou uma tentativa de girar mais rápido essa jogada. Faltou esse pouco desse ímpeto ou dessa objetividade melhor, sabe? Porque na hora que a bola sobrava ali, pô, se é um jogo de maior peso, o cara já batia, já girava, já tocava, já tentava finalizar, mas tinha uma jogada a mais, teve algumas jogadas, eu tô lembrado, teve uma no primeiro tempo, acho que foi até uma que o Mailton bateu a falta, que a bola estava já na entrada da área, eu não tô lembrado quem foi, eu acho que foi talvez o Pierre. O Pierre recebeu, o Pierre tocou para o Mailton, sabe assim, estava fora da área. Teve um outro no segundo tempo, a mesma coisa. O jogador estava entrando na área, decidiu voltar essa bola. Eu falei, sabe assim, é um zelo muito grande, tal, assim, pô, dá para às vezes, claro, nem sempre arriscar, como eu falei, né? O caso do Mailton, algumas vezes se precipitou em algumas finalizações, mas um pouco mais de concentração, sabe? Então é isso, às vezes bate, porque é o campeonato estadual, o jogo passado foi muito fácil, você pegava um adversário que não tinha somado um ponto sequer no campeonato, e aí dá um relaxamento, aí você acaba não levando, às vezes, o jogo com a devida seriedade, e as trocas que o Carpini acabou fazendo, deu uma melhoria para uns, outros não entraram tão bem na minha avaliação, e aí falando um pouco do Lucas Emanuel, é um jogador que é muito voluntarioso, curiosamente, assim, eu acho que até ele tem uma característica visual, tá? Visual, né? Tô falando técnica não. Que lembra o Bellingham, que ele é um meia, e ele é alto pra caramba, ele é bem alto, o Lucas Emanuel, só que eu acho que ele tem uma dinâmica lenta também, sabe? A bola chega, ele não é tão ágil. E aí é que tá, para um jogador da idade dele, que ele tem 19, vai fazer 20 anos, né, em julho desse ano, para ele estar no meio dessa galera, com essa dinâmica mais lenta que ele tem, que é diferente do Priol no ano passado, quando surgiu, que é uma dinâmica mais rápida, é uma troca de passe mais rápida, é um jogador muito mais dinâmico, né? Ele tem que ter um nível de qualidade técnica muito acima. A bola tem que chegar, ele tem que ter uma boa finalização, tem que ter um bom passe de primeira, tem que saber proteger, que é algo que foi o ponto que eu percebi mais dele. A primeira jogada dele é um giro que ele defende muito bem, uma jogada que ele briga, ele ganha na jogada, uma outra que ele ganhou ali dentro da área, já bateu ali meio sem ângulo, mas falta um pouco mais de recurso. E jogador da base, quando surge, ele tem que ser um jogador, não estou dizendo que é pronto, tá? Mas tem que ser um jogador que se imponha, que é um jogador, opa, entrou o cara, ei, tá saindo alguma coisa aí. E ele é um jogador, na minha avaliação ainda, muito pouco. Lembrando, para mim, essa primeira fase é para utilizar ele, para a gente observar se ele tem condição de dar continuidade para a temporada e saber se vai necessitar de mais um meia, vai precisar de jogador, ou esse garoto aqui, ele vai ter condições. Aí depois, no final, colocou ali o Gasal, né, fazendo aquela situação que eu falei, colocando ali o próprio Cardona para jogar mais de lateral esquerdo, e o Kaique já na reta final, que novamente, né, foi... Eu gostei da movimentação dele, não acho que ainda é para ser o reserva imediato do Barreiro, mas uma das coisas que, só para elencar do Kaique, claro, daqui a pouco a gente vai entrar especificamente, mas essa vontade dele fez o Fortaleza brigar, lutar por algumas jogadas. Então, assim, o segundo tempo, o Fortaleza teve condições também para fazer o 2-0 em muitos momentos. Só que aí era sempre isso, era uma certa desatenção, um descuido em algum momento ali, uma jogada que poderia, estava assim, acho que o jogo estava desenhado para o Fortaleza fazer um 3-0 sem fazer esforço. Só que faltou um pouco mais de lucidez, um pouco mais de concentração para esse resultado aparecer da maneira como o jogo se desenhou. Então, fica aí a classificação antecipada, o Fortaleza já está garantido na próxima fase, e aí trazendo aquela informação que eu estava falando, né, a questão do Clássico Rei, como a gente já tem garantido o Clássico Rei da próxima fase, que lembrando, as equipes que passarem na primeira colocação do Grupo A, né, que nesse momento está o Fortaleza como líder, e as 3 equipes do Grupo B já estão definidas, né, que é Floresta, Iguatu e Ceará, então um grupo enfrenta o outro. Então o Fortaleza já sabe que vai pegar Iguatu, Ceará e também o Floresta. Esses 3 adversários da segunda fase. Se o Fortaleza garantir a primeira colocação ou ser o melhor dentre os segundos colocados, né, entre o segundo grupo do grupo A ou do grupo B, o Fortaleza vai ter 2 mandos de campo. E aí a informação que eu fiquei sabendo é que o Clássico Rei ele vai fechar a segunda fase. Exatamente para não acontecer nenhum tipo de jogo, o rival não fazendo muita questão de ganhar o jogo para meio que prejudicar, né, o outro, né? Então, como isso aconteceu, se não me engano, acho que foi 2016, se não me engano, não estou lembrando, 2014, não estou lembrado, 2013, sei lá, que era exatamente nesse formato, que era um grupo enfrentando o outro, só que era jogos ida e volta, não era jogos só ida, como vai ser nesse ano 2026. Então, já é uma boa possibilidade, a informação que eu consegui pegar com pessoas da federação, que o Clássico Rei deve acontecer no dia 7 ou 8 de fevereiro, ou seja, ele vai fechar
exatamente essa segunda fase. Ou seja, para o Fortaleza, ele precisa terminar essa primeira fase, tentando garantir a primeira colocação, para garantir os 2 mandos, e aí, antes de ter o Clássico Rei diante do Ceará, ganhar esses 2 jogos contra o Iguatu e contra o Floresta, adversários bem chatos, né? Assim, se você não tiver a devida atenção, Floresta, que é uma equipe que está na Série C, e o Iguatu, né, que garantiu, só lembrando, né, o Iguatu garantiu a vaga na Série D de 2027, que vai estar entre os 3 melhores cearenses, né, sem divisão, do próximo ano. E com isso, o Fortaleza já tem uma noção aí de mais ou menos os adversários. Falta saber, obviamente, quando vai enfrentar. Então, dia 7 ou dia 8 de fevereiro, o Clássico Rei, e o mando deve ser do Ceará, tá? Porque, lembrando, nos anos anteriores, tinha pelo menos um clássico garantido, né? Que antes acontecia na primeira fase, Ceará e Fortaleza. E aí, para quem não lembra, em 2023 o mando foi do Ceará, em 2024 foi do Fortaleza, em 2025 foi do Fortaleza, e a tendência, tá, não é garantia ainda, até porque tem que esperar ainda as definições das posições, é que o Ceará seja mandante no Clássico Rei do dia 7 ou dia 8, né? Porque o sábado ou domingo, que aí vai depender da TV. Então, só para passar aí essa informação de primeira mão também para quem está acompanhando. Boa. Então, para o Fortaleza, tudo ótimo, né? Não vai nem sair da capital na segunda fase. Fica numa situação ainda mais tranquila. Já que o jogo fora vai ser com o Ceará, né? Os outros 2 vai ser com o mando dele. Então. Se no caso do Fortaleza. É porque assim, tudo vai depender ainda dessa classificação, né? Mas, enfim, tudo indica que se o Ceará realmente for mandante, os outros 2 jogos Fortaleza. E aí, imaginando também, até olhando aqui do lado, eu acho que talvez o Ceará também seja a mesma coisa. Mas para isso, a gente tem que garantir as primeiras colocações. Porque Sim. Aí o Ceará talvez vá ser visitante contra o Ferroviário, que aí também acaba sendo aqui também na cidade. E aí os 3 jogos para Ceará e Fortaleza acabam sendo aqui mesmo na capital. Muito bem. Não é à toa que é manjadinho, né? O campeonato cearense, porque a vida dos 2 grandes é bem tranquilinha. Vamos para o campinho agora, Thiago Minhoca? Vamos analisar individualmente aí. Vamos começar pelo goleiro Breno. Teve uma defesa importante, né, no primeiro tempo ali, difícil. O Breno teve que trabalhar, viu? Teve que fazer algumas defesas. Claro, não foram defesas de uma exigência tão alta, mas vou colocar um bem para ele, tá? Diferentemente no jogo passado, que eu tinha colocado o amarelo, porque ele pouco trabalhou, né? Praticamente não trabalhou muito. Hoje não, hoje ele teve que ter uma certa atenção. E aí, queira ou não, o Breno foi bem. Algumas bolas que eram voltadas para ele, ele conseguia dar uma dinâmica bem. Ainda tem uma dificuldade de fazer uma reposição mais longa, o Breno não tem essa qualidade, mas eu acho que ele conseguiu ir bem, tá? Eu acho que ele fez ali o papel dele, não cometeu nenhum tipo de erro, até mesmo no jogo, acho que foi no jogo passado, né? Que ele teve uma série de bola bem errada, apesar de eu ter falado, acho que foi no jogo do Ferroviário, não estou lembrado, que ele fez uma série de bola errada, mas no geral o Breno cumpriu bem o papel e deve ser o principal goleiro da temporada, né? O Fortaleza deve ficar com 3 goleiros dos 5, o Elton Leite deve estar em negociação aí para ir para o Sport, que é a possibilidade maior, né? São notícias que saíram ultimamente, e no caso, o Fortaleza deve ficar com o Breno, o Vinícius Silvestre e o Magrão. Acho que se tivesse para ter o João Ricardo era bem melhor, né? Porque você ter João Ricardo com o Breno, aí você tem realmente 2 goleiros de uma grande qualidade. E aí fica a dúvida aí, né? Ter um reserva. Acho que o Vinícius Silvestre pode dar conta para uma Série B, consegue dar conta. Mas, claro, o Breno tem que estar em boas condições aí, sem não ter nenhuma lesão, para que a temporada não seja desesperadora para o Fortaleza, como foi na temporada 2025, quando teve que ter 5 goleiros, né? Basicamente adquiridos aí na temporada. Bom, partindo para a dupla de zaga, Brits e Cardona. Hoje eu gostei mais do Cardona do que do Brits, sabe? Eu acho que o Cardona... É porque assim, como o jogo às vezes é tão fácil, Fábio, você olha para um jogo desse, para um zagueiro, e tipo assim, o cara tem tempo aí, né, para administrar uma bola, para dar um passe mais longo com qualidade, tudo mais. Só que eu gostei do Cardona hoje em jogadas mais simples, sabe? Eu acho que o Cardona ele é bom nisso. Quando a bola vem, ele já é o cara que rebate a bola, que já tira para lateral. Então, quando o Cardona faz esse tipo de jogo, eu acho que é mais produtivo para ele como atleta. Então eu vou colocar um jogo bem também para o Cardona. Eu acho que ele fez um jogo muito seguro, muito tranquilo. Não teve, em alguns momentos, algumas falhas. Então eu acho que ele fez um jogo bom, assim, sabe? Um jogo realmente ali, tal qual o Breno, né? Eu tinha colocado ali, pode colocar um verde. Não foi um jogo excelente, excepcional, mas ele fez um jogo muito firme. Claro, o nível de exigência não era tão grande, né? O Maracanã tinha suas limitações. Mas até mesmo quando jogou de lateral esquerdo ali, em determinados momentos, eu gostei dele, não lembro dele ter cometido uma falha muito gritante, mas no geral jogou bem. O Brits cometeu uma falha, que foi uma escapada
e aí é uma questão física do Brits, né? O Brits teve, enfim, voltou no jogo passado, já estava atuando nesse segundo jogo. Tem que ter muito cuidado com o Brits, porque ele é um jogador de uma volúpia muito grande, tem que saber administrar muito essa minutagem do Brits. E você tem no Gasal, o Kusevich aí, pelo menos para esse início de temporada, não deve ficar para a temporada, mas pelo menos para revezar nesse início, acho que é interessante às vezes dar uma poupada no Brits. É o capitão da equipe, é um jogador que, né, assim, tá se tornando ídolo para o torcedor, até pelo contexto do que ele aceitou para essa temporada. Ele disse que não queria ouvir propostas, queria ficar no Fortaleza, que aceitava reduzir o salário, mas ele cometeu essa falha, né, onde ele não teve perna suficiente para acompanhar, né? Ele estava até na frente do jogador do Maracanã, e o jogador ganhou a frente, mas depois ele até conseguiu ali atrapalhar um pouco a jogada do jogador, e o Crispim acabou salvando ali uma possibilidade de gol que o Maracanã pudesse fazer. Então, acho que o Brits eu vou colocar um razoável. Acho que ele não foi tão bem como ele tinha jogado no jogo contra o Quixadá, mas ainda é um jogador muito importante. É um jogador que tem uma antecipação muito boa, uma luta muito boa, então acredito que o Brits fica com esse razoável aí, mas para mim é um dos jogadores mais importantes do elenco. Bom, Mailton agora na direita, pelo menos no termômetro da torcida, a galera tá empolgada com ele. É para tanto? Eu acho que sim, tá? Mas eu acho que essa foi uma partida mais abaixo do Mailton, assim. Eu acho que o Mailton teve algumas tomadas de decisões erradas quando ele chegou na frente do gol, né? Eu acho que ele tem uma movimentação muito boa, por exemplo, essa jogada que o Carpini cobrou dele, o Pochettino cobrou dele, é uma jogada que o Mailton começa muito bem, em que ele consegue fazer uma boa jogada, saindo lá do meio de campo, arrastando essa bola. Quando a bola vai para o lado esquerdo e volta para ele, ele poderia ter trabalhado no Pochettino e aí de maneira precipitada. Eu acho, às vezes, que o Mailton tem uma certa necessidade de ser muito protagonista. Eu acho que ele tem essa capacidade, foi assim que ele se destacou na Série B do ano passado, né, sendo o principal jogador de bola parada. Não à toa ele tinha um bom número de assistências, porque a bola parada dele é muito boa, só que às vezes eu acho que ele quer ser, sabe, o cara que resolve demais a situação. E às vezes eu acho que falta um pouco mais. Acho que faltou hoje melhor essa leitura para ele. No geral, eu vou colocar, acho que um bem para ele, tá? Vou colocar um bem para ele. Porque eu estava na dúvida se eu colocava um razoável. Porque essas decisões, assim, no terço final, pesam um pouco contra ele. Ele poderia ter tido uma atuação melhor, na minha avaliação. Assim. Eu acho que, no geral, é o melhor jogador do Fortaleza até agora nesses 3 jogos. É o que mais entregou. Mas eu acho que essas escolhas, às vezes, assim, na reta final, no terço final. Mas, por exemplo, chega na linha de fundo muito bem. É um jogador que tem uma bola parada muito boa. É um jogador que eu acho que o Fortaleza, assim, contratou o melhor lateral direito possível para uma Série B. Né? Assim, a não ser que chegasse um jogador nível Série A para jogar. Até porque eu acho que o Mailton tinha totais condições de jogar na Série A. Né? Acho que até o São Paulo emprestou aí para o Fortaleza, podendo ter um bom lateral direito, né, para a Série A. Mas, de toda forma, o Mailton vai ficar com esse bem. O Crispim também é outro que vai ter uma análise positiva, tá? O Crispim, eu acho que teve uma situação que eu queria falar do Crispim, que é o seguinte, já que ele não é bem um lateral, se você for olhar a movimentação do Crispim nesse jogo, ele é um jogador que centraliza mais. Ele não é, diferentemente do que aconteceu com o Mancuso no jogo passado, onde o Mancuso fazia essa saída da linha de 3, segurando mais posição, já que o Mailton sobe mais, né? Dava para ver que o Crispim se tornava de fato um volante. Não à toa, o Moisés recuava mais, o Moisés vinha pegar um pouco mais distante do gol, fazendo com que um dos meias, geralmente o Pierre, avançasse mais. Então o Fortaleza, em certa parte do jogo, porque não estava tão intenso assim, tinha uma movimentação interessante. E eu acho que esse papel do Crispim foi bem importante também, sabe? De fazer essa postura, de dar mais tranquilidade. Porque como o Fortaleza tem muitos meias, ter um jogador que consiga dominar uma bola, de parar essa bola, de pensar, foi interessante. Eu ainda só tenho dúvidas, porque o Crispim é um jogador que tecnicamente ele é muito bom, mas eu fico pensando num jogo de mais intensidade, no jogo onde tem mais, que vai exigir muito mais do Fortaleza. Claro que para esse começo, Fortaleza vai ter mais qualidade técnica e o Crispim tem grandes possibilidades de se estabelecer nessa equipe titular. Mas imaginando, né, chegando no lateral esquerdo, ou até mesmo, se a gente fosse imaginar hoje um Fortaleza ideal, não sei se o Crispim seria um titular, né, porque tem essa possibilidade, porque se o Moisés não está tão bem, então pode ser que o Crispim jogue ali na segunda linha, como ele jogou diante do Quixadá. Ainda é tudo indefinido, a gente não tem essa certeza, mas quero destacar mais uma vez a boa partida do Crispim, muito consciente ali naquilo que precisava fazer. Bom, meio de campo, Rossetto, Sacha e Pierre.
Eu achei o Rossetto mais abaixo. Ele participou da jogada do gol, é verdade. Ele acaba dando a tentativa de passe para o Barreiro, que acabou não saindo o passe em si, né? Porque o zagueiro acaba cortando a bola, batendo no Barreiro e foi gol. Eu acho que o Rossetto teve momentos bons, mas no geral achei mais abaixo do que bom. Então ele vai ficar com uma nota mais laranja. Eu acho que ele tem possibilidade, mas a minha dúvida com o Rossetto é saber o quão interessado ele está nesse momento, o quão ele está realmente com interesse de estar jogando, sabendo que vai jogar uma Série B, talvez ele como atleta, não sei se é bem interesse, mas eu vejo o potencial do Rossetto mesmo ser uma boa peça ali de substituição. Hoje, para mim, seria ali a quarta opção, né? Em termos de possibilidade de meio de campo, ou até quarta posição, né? Porque imaginando Pierre, Ronald, né? E ainda tem o Rian, né? Que é um jogador que talvez a expectativa até maior, então ele caia para a quinta colocação. Eu acho que a partida do próprio Rossetto foi mais abaixo, que eu acho que no geral ele poderia ter participado mais, né, de uma maneira mais efetiva, apesar de ter participado diretamente da jogada que ocasionou o gol. Perdemos o contato, estamos voltando, né? Perdemos o sinal. Nosso querido Alan Roberto já voltou aí, Campinho. Rossetto avaliado, né? Isso. Lembrando Sacha. que são imagens da nossa TV venezuelana aí, então, só para deixar claro. Sacha fez uma partida bem meio termo, assim, sabe? Eu acho que nem defensivamente chamou tanta atenção. Eu acho que pode ser um jogador poupado para o próximo jogo. Pensaria no Ronald mesmo, já para começar como titular no próximo jogo, ou até mesmo abrir mão um pouco mais ali, né? Jogar Ronald com Pierre, e aí você jogar com outro meia. São situações essas que o Carpini tem que avaliar muito aí o desgaste dos atletas, até porque, né, joga no meio de semana e no final de semana já começa a segunda fase, e a partir da segunda fase aí você mesmo precisa ganhar, né, para meio que encaminhar já a classificação para a semifinal. Então acho que o Sacha fez uma partida mais, assim, sem chamar muita atenção. Eu confesso que gosto muito do Sacha, mas acho que o jogo não ficou muito para ele, assim. Pierre, para mim, eu gostei, tá? Pierre, para mim, vou até colocar um muito bem pro Pierre. Ele não fez nada de outro mundo, assim, ele não fez uma grande atuação, não fez. Mas eu acho que toda vez que a bola chegava no Pierre, a dinâmica acontecia. O passe acontecia, a tranquilidade daquilo que eu estava falando do Crispim, né? O Crispim tinha tranquilidade, o Pierre, além de ter tranquilidade, o passe é mais vertical, então roubada de bola. Então, para mim, o Pierre conseguiu ser esse jogador dinâmico, seguro, controlou o meio de campo mesmo, assim, não, pode deixar que eu desenvolva o jogo. Então, eu sempre gosto do Pierre, essa é a segunda vez que ele vai com essa formação de 3 volantes, mas eu acho que sempre o Pierre funciona quando ele volta mais, quando ele vem pegar na linha aqui mais próximo, defensiva. E para mim foi um jogador, e aí ó, já até vou já destacar para mim o melhor do jogo, tá? Pierre para mim foi o jogador melhor da partida mesmo, em termos de dinâmica, de apresentação, de a bola estava com alguém, ele voltava juntamente com o Crispim, né, fazendo muito isso. Então sempre se apresentando para o jogo, sempre dando dinâmica, sempre fazendo o Fortaleza não perder posse da bola, não fazendo invenção. O Pierre, eu tinha feito críticas ao Pierre no primeiro jogo Ferroviário, quando ele tentou dar bola de letra, fazer inversão, assim. Então hoje não, hoje ele entendeu, tipo, pô, somos melhores, precisamos fazer uma jogada, a jogada tem que ser construída, e o Pierre foi sendo esse jogador dinâmico. Eu acho que quando o Pierre sempre tentar estabelecer esse tipo de jogo, o Fortaleza ganha, porque qualidade não falta. O Pierre é, para mim, também um dos melhores jogadores que o Fortaleza tem. Para mim, eu acho que talvez só abaixo do Mailton hoje, em termos de que tem entregado, né, até agora, em termos de constância nesses primeiros 3 jogos. Então, estrelinha aí para o Pierre, né? Eleito já por Thiago Minhoca, o melhor em campo na vitória contra o Maracanã. Pochettino. Pochettino teve uma oscilação um pouco mais. Ele teve, né, algumas chances boas. O Pochettino finaliza muito bem, assim, quando eu digo finaliza muito forte, né? Às vezes não é uma dessas jogadas que ele poderia ter dado o passe, ele até limpa ali a marcação e finalizou mais no meio do gol, poderia ter tirado um pouco mais e tal, poderia ter caprichado mais na finalização, mas é um jogador que muitas vezes tem esse potencial de decidir a partida. Hoje eu achei ele um pouco mais abaixo. Eu não sei se a ponto de estar na mesma situação do Crispim, do Cardona, do Mailton, né? Eu acho que foi um jogo mais meio termo. Eu acho que no desempate eu vou ficar com amarelo para o Pochettino, tá? Acho que no geral, assim, ele recuperou algumas bolas, não participou tão bem, bateu uma falta muito mal ali, poder, assim, enfim, tem que tentar mesmo. Mas no geral, acho que ele não jogou tão bem como tinha jogado o jogo passado. A importância dele é muito boa, porque ele colabora muito em termos táticos dentro de campo. Mas eu senti ele, até mesmo, que é uma coisa que eu estava fazendo esse apontamento, né, do Fortaleza, essa pressão de bola, o Pochettino não estava tão ligado como ele estava no jogo da quarta-feira, e claro,
né, o tempo de descanso de um jogo para o outro e tal, aí às vezes um pouco relaxou um pouco mais, então eu senti um jogo mais meio termo do Pochettino. Moisés. Cara, o Moisés é difícil, tá? Porque eu acho que o Moisés não é displicência às vezes, acho que às vezes é mesmo uma falta de... Porque, por exemplo, a primeira boa jogada do Fortaleza é uma boa jogada do Moisés, mas ele fez tudo certo. Pegou, partiu para cima, se levou na marcação, deu a condição para o Barreiro fazer o gol, o Barreiro foi lá, tentou dominar a bola, perdeu ali o time da jogada, mas se sai o gol, todo mundo está dizendo, que jogada do Moisés, pô. Aí depois o Moisés começou a cometer certas falhas, então ele pegava essa bola na esquerda, puxava essa bola para o meio da área, aí ele perdia o tempo do passe, ou o tempo da finalização. Aí, sempre o Moisés teve essa característica. O Moisés sempre ele sofre por essa tomada de decisão. Ou é o drible a mais, ou é o drible a menos, ou é uma finalização precipitada. Então, às vezes é difícil, que é claro, a gente está aqui de fora e quando olha assim, né, é muito fácil a gente ficar julgando, mas para ele como atleta e o potencial que a gente já sabe que o Moisés pode entregar, fica mais abaixo. Eu vou colocar um razoável para o Moisés, tá? Eu sei que teve muita gente que se irritou hoje com ele, que, pô, tá difícil, né? O Moisés tá com dificuldade, porque todo mundo pensa que o Moisés vai ser um trator, que vai passar por todo mundo. E por ele ser o único ponta do Fortaleza, ele tem que passar por cima do jogador do Maracanã, tem que passar por cima do jogador do Quixadá, tem que passar por cima... Sabe assim, tem que sobrar o Moisés. E eu acho que pro começo da temporada, para um cara que, né, vinha do problema que ele estava vivendo, tecnicamente falando, tá? Tecnicamente falando, o Moisés, até mesmo em outros momentos, quando ele estava até bem, ele teve também momentos, né? Eu gosto de lembrar, sempre aquele ano que o Fortaleza escapou de 2022, o Moisés, que era até então muito colocado como principal jogador, ele terminou na reserva do Pedro Rocha. Então o Moisés tem esses momentos. E aí ele está vivendo agora um jejum muito grande, já são mais de 300 dias, tudo bem que teve uma lesão muito séria, mas eu vejo potencial no Moisés ainda, tá? Eu ainda vejo um jogador que pode ser diferencial, e para isso ele precisa, obviamente, fazer um gol, ganhar confiança, porque você ter o Moisés para uma Série B é muito importante. Agora, claro, toda vez que ele não entregar, ele vai ser alvo, né? Tipo, pô, exagerou demais, pô, não tá passando do cara e tal. Então o Moisés teve momentos ruins. Eu vou colocar um razoável para ele, porque eu acho que teve situações essa que ele foi mais inteligente de não arriscar a jogada. E aí, claro, é porque a expectativa do Moisés é, pô, Moisés tem que ir para cima e tem que passar do cara. E eu acho que hoje ele foi um pouco mais consciente de entender assim, pô, não tô tão confiante assim. Então vou pegar essa bola e vou trabalhar essa jogada. E das vezes que ele foi tentar essa jogada do individual, tirando essa primeira jogada que ele tentou dar o passo pro Barreiro, ele acabou não sendo tão feliz. Então poderia ser uma análise um pouco mais negativa da qual você, mas no geral eu vou colocar um razoável. Eu acho que o Moisés ainda tem um certo crédito aí de ser um jogador que está pelo menos tentando colocar mais a cabeça no lugar, e eu acho que tem potencial ainda de crescer mais aí com o time. Pareiro, primeiro gol aí na temporada. Foi oportunista, que todo 9 precisa ser, que agora ele é 9 de fato, né? Ele era o 27, e agora com o Luceiro saindo, assumiu a camisa 9, como já diria o nosso setorista lá da Rádio Povo CBN, Miguel Júnior, a camisa que cheira a gol do Fortaleza, essa camisa 9 aí que é bastante emblemática por muitos centroavantes, né? Rinaldo, enfim, Finazzi, enfim, Gustavo e tal. E o Barreiro agora com essa camisa 9 aí, fazendo o seu primeiro gol. Foi um jogo onde eu senti que o Barreiro, às vezes, teve uma certa lentidão de, ao dominar a bola, de tentar o passe. Mas eu acho que, no geral, ele acabou até ajudando, tá? Vai ganhar um bem, assim, não acho que ele fez uma grande partida. Tá precisando cobrar um pouco mais dos companheiros, de receber mais bola. Às vezes tá ficando muito pingado. Teve algumas jogadas, teve uma, se não me engano, acho que foi até o próprio Rossetto, uma jogada que foi pelo lado direito, que o Rossetto tentou levantar a bola, talvez se ele tivesse dado mais ela embaixo, né, ela rasteira, o Barreiro tivesse tido uma possibilidade maior de fazer um segundo gol ali. Mas vai ficar com bem aí. É o Barreiro, tá? Não é o Kaique. Muito bem, então bem aí pro Barreiro. Vamos para os jogadores que entraram. Tivemos Gasal, Ronald, Prior, Lucas Emanuel e também o Kaique. Tá. Vou começar com o Kaique, que foi um dos últimos a entrar, né? Foi o último a entrar praticamente. Que era aquele ponto que eu estava destacando. Eu vejo que o Kaique tá bem esforçado dentro de campo, tá? Tá lutando, tá fazendo pressão no adversário. Parece que o Kaique tá querendo mostrar, tipo assim, ei, eu quero estar aqui, eu quero jogar, eu quero ser
sabe, o reserva imediato do Barreiro. Então eu vejo muita entrega do Kaique. Mas eu não vou fazer uma análise tão positiva. Assim, claro, eu acho que eu vou colocar no meu termo para ele é o amarelo, tá? Mas é o amarelo, assim, fazendo menções positivas a ele. Eu acho que falta de luta não falta, porque, queira ou não, para ser reserva do Barreiro, o Kaique vai ter que mostrar mais qualidade. Ele fez o gol no jogo passado, e eu acho que, tipo assim, é um jogador que quando tiver, e eu acho que foi quando o time caiu de rendimento, as bolas não chegaram tanto no Kaique ali na reta final, mas no geral ele vai ganhar esse amarelo, até com possibilidade de ser um verde, assim, né? Mas mais um amarelo porque também não fez grande coisa, porque também o jogo não aconteceu muito para ele. Mas pressionou muito bem, gostei do nível de entrega dele dentro de campo. É um jogador que está interessado em querer mostrar futebol. Agora, para isso, vai ter que ter, nesse pouco tempo, e obviamente, se o time tiver a possibilidade de criar boas jogadas para ele, obviamente ele apresentar um futebol melhor. Mas ainda tenho dúvidas, né, para ser esse reserva do Barreiro. Acho que Fortaleza vai ter que buscar mais um camisa 9 aí, e talvez o Kaique ser uma terceira opção, até porque a tendência é que ele fique só até o meio da temporada, mas pode ser que o Fortaleza ainda vai, depender da análise, continue com ele aí para continuidade. O outro que entrou, eu estou de trás para frente, tá? Os jogadores que entraram por último. O Gasal tomou um drible bem desconcertante do jogador do Maracanã ali, fora de ritmo. Eu sei que tem muito torcedor que não gosta do Gasal. Acho que o Gasal faz um estilo de zagueiro que, para um jogo que você precisa se defender mais de um jogo aéreo, o Gasal corresponde mais. É um jogador de jogada mais simples, a bola vem, ele rebate, sabe? Ele não é um zagueiro tecnicamente tão avançado. É um zagueiro muito mais de uma bola parada, é um zagueiro muito mais... Então, assim, não é um zagueiro para você ter como opção de banco para uma Série B esse ano. Então, assim, não vai ser aquele zagueiro que você tem total confiança, mas eu acho que é um zagueiro que consegue responder. Alguns jogos da Série A do ano passado, que ele também não foi bem, até mesmo nesses jogos que ele não foi bem, teve momentos que ele conseguiu sair bem. Né? Porque ele não é um zagueiro tão impositivo, ele não é um jogador que qualquer, ou boa parte dos atacantes que forem para cima do Gasal podem até passar pelo Gasal. Né? Então, acho que ele é um jogador que tem mais baixo, mas no geral, depois desse drible que ele tomou, ele conseguiu antecipar algumas jogadas, ganhou outras, vai ficar também com o meu termo, tá? O Gasal. Mas é isso, é um jogador que toma um drible debaixo das pernas numa jogada como aquela, né? Então vai ficar aí, e foi o Brits que ajudou ele, né? Vai ficar aí com esse razoável. É um jogador que não tenho muita confiança até o fim da temporada, mas não vejo também, é um desespero como alguns pintam. Então, amarelo aí pro Gasal. Bom, já chegando no... o Prior, né, que veio, eu acho que, de novo, ele entrou bem mais, acho que entrou um pouco abaixo, teve que tomar um amarelo bem desnecessário, o Prior. Acho que foi um jogador que não precisava dar aquele chute ali, sabe? Acho que em alguns momentos ele dava uma dinâmica muito boa, conseguiu ganhar muitas bolas no meio de campo. Eu critico muito o Prior na recomposição, na recuperação de bola, eu acho que o Prior ainda precisa aprimorar mais isso, e hoje ele foi bem útil, travou bola, teve bola ali que o jogador ia tentar o cruzamento, ele foi lá e travou. Então, nesse sentido, tem esse fator positivo. Mas eu acho que eu vou ficar mesmo... É porque dos jogadores que entraram, eu acho que todos foram muito parecidos. Eu vou também colocar um jogo razoável para ele, tá? O Prior. Eu acho que ele fez um jogo também ok, assim, nada de chamar muita atenção. Acho que Fortaleza não foi tão vistoso. Tem os bons momentos do Prior, para mim, foram bem mais importantes do que outros atletas que acabaram entrando. Mas vai ficar no geral mesmo com esse amarelo, tal qual eu estava elogiando o Kaique, né? Teve bons momentos do Kaique ali na pressão, como o Prior também ajudou muito na marcação, mas vai ficar esse razoável para ele. O Ronald, eu vou colocar um jogo bem. Só quero falar uma coisa do Ronald que tem acontecido que aconteceu com uma certa frequência, tanto no jogo passado como esse. O Ronald tem se caracterizado por cometer muitas faltas. Algumas delas eu acho até que a arbitragem está exagerando, mas eu acho que o Ronald ainda precisa um pouco de ritmo para aprimorar isso. Mas a qualidade, a tranquilidade... Fortaleza tem muito jogador que a bola chega, Fábio, e o jogo fica, sabe, tranquilo, assim. A bola chega no Pierre, a bola chega no Ronald, a bola chega até mesmo no Rossetto, né, que é um jogador que a torcida às vezes pega lá em pé e hoje teve algumas dificuldades. Essa bola é muito mais pensada, sabe? O Fortaleza define o tempo da jogada. E a bola, quando chegava no Ronald, tranquilidade, sem exagero. Teve ali uma ou outra, um bote mais errado. Eu acho que a marcação do Ronald vai ter que melhorar mais. Eu acho que ele é um bom marcador. Eu lembro de alguns jogos dele no Atlético Goianiense ano passado, não vi tantos jogos, mas eu lembro que ele tinha uma característica boa para isso, e acho que para o próximo jogo ele pode ser titular. Então, dito isso, vai ficar com um razoável para o Ronald. Teve bons momentos sim do jogo, mas vai ficar também com esse razoável,
que ainda precisa aprimorar um pouco mais dessa marcação, né? Eu acho que, quem sabe, aí com mais sequência, mais minutos, com a titularidade no próximo jogo, pode ser que se estabeleça aí. Eu acho que eu tenho mais curiosidade de ver ele com o Pierre, sabe? No meio de campo, uma possibilidade de jogadores que cadenciam melhor o jogo para o Fortaleza e que dão um tempo melhor de jogada, né? Para as jogadas serem criadas. E para fechar, o Lucas Emanuel, que era o que eu estava citando, né? O garoto, ele dá para ver que ele tem algumas virtudes, né? Ele é forte, ele é alto pra caramba. Só que me parece que ele é um pouco precipitado. A primeira finalização dele, por exemplo, quando você olha o movimento dele para bater, você vê que ele é meio precipitado. Ele quase que é aquele jogador meio que, tipo, pô, ele nem se posicionou o corpo direito, não fez um movimento, assim. Então dá para ver que ele ainda é muito verde, muito verde. Bolas que chegam no pé dele, ele não tem uma dinâmica tão rápida, não é um jogador de muita intensidade, é um jogador forte, jogador forte. Não à toa, a melhor jogada que ele fez é uma jogada que ele trava a bola, ganha na disputa, depois acho que ele ganha até o escanteio, a jogada ali na sequência, mas me parece ser um jogador ainda não tão pronto. Para mim vai ter que apresentar mais. Mas eu não vou pesar muita nota para ele não, tá? Vai ficar no razoável, é isso, um jogador de 19 anos, mas eu acho que para um jogador da idade em jovem como ele, para estar no patamar, para brigar por titularidade, para ganhar a sequência, para ser um jogador que muda o panorama da partida, o Lucas Emanuel vai ter que apresentar mais, tá? É um jogador que tem sim um potencial, mas para ter essa qualidade, para ser o Bellingham, que eu estava lembrando aí, né? Um jogador alto ali, um meio de campo com essa estatura, ele vai ter que ser um jogador, para mim, com melhor intensidade, até porque ele é um jovem atleta, né? Que se espera um pouco mais disso. E se ele não tem essa intensidade tanto, ele vai ter que entregar mais tecnicamente, na minha avaliação. Carpini. O Carpini, para mim, eu acho que ele fez um jogo, né? Boa parte dos jogadores eu coloquei como razoável, né? Mas eu acho que a ideia do Carpini de manter basicamente 9 titulares do jogo passado, a estratégia do time hoje, ele percebeu, né? Quando ele fez as primeiras trocas, o Rossetto já não estava bem, aí também acabou sacando ali o próprio Pochettino, né? Aliás, ele sacou ali o Sacha também, fez uma outra ideia de meio de campo, tentando colocar um meio de campo mais criativo, só que os jogadores também não corresponderam. Então, acho que eu vou ficar com bem, sabe, com o Carpini, porque no geral não acho que o time sofreu tanto, teve alguns problemas, as limitações que o Carpini tem nesse início, assim, na ideia de time, de saber poupar alguns atletas. Acho que o time entregou, garantiu a classificação, poderia ser algo a mais. Não acho que o time... E ele cobrou muitas vezes, eu gostei da postura do Carpini dentro de campo, de cobrar o Mailton, né, de pedir muita atenção ao Lucas Emanuel, né, porque você tem que ter um cuidado maior com o garoto da base, então ele ficou muito atento ao Lucas Emanuel para entender como a dinâmica do garoto poderia funcionar mais. Então acho que ele conseguiu desempenhar um bom papel. Acho que o time aqui ficou um pouco mais abaixo hoje. O time foi mais amoroso, foi um pouco mais displicente dentro do jogo. E aí, só para ressaltar mais uma vez, acho que não ouviu aí o Pierre foi o melhor do jogo, tá? A estrelinha aí pro Pierre, só para deixar claro. Melhor em campo pro Pierre, avaliação positiva também pro Carpini, que vai começando bem, né, a sua trajetória aí no Lion, ainda não tomou gol, 2 vitórias, um empate e Fortaleza classificado para segunda fase. É isso, Thiago Melca, valeu. Algo a mais? É isso, Fábio. Não, apenas isso.